E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula. Eu esperei fechar o nosso assunto sobre músculos, que eram 4 aulas, né? E nessa semana a gente vai fazer essa grande homenagem a essa raça muito importante para o mundo inteiro, que é a raça negra. Então, Dia da Consciência Negra, que foi comemorado dia 20 de novembro. Você sabe que nesse assunto, toda a disciplina praticamente fala um pouco dela. E alguma disciplina, é lógico, vai explicar o porquê desse dia, como que foi essa conquista, essa luta e tal. E cada disciplina, de certa forma, puxa para o seu lado para explicar dentro da sua área o que aconteceu. E nós não somos diferentes. Então vamos puxar para o lado da educação física, né? Então eu coloquei Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, os desafios e as conquistas dos negros nos esportes. Então, galera, isso é um assunto bem grande que eu estou tentando diminuir, resumir o que eu pude numa aula simples e rápida para você entender. Então isso aqui, ó, só para você entender, é um pouco do material que eu pesquisei, deu quase 20 folhas, um pouquinho mais de 20 folhas. Então eu quero que vocês entendam que a dificuldade dos negros foi imensa, de todas as formas que você pensar. Tá? Não foi diferente para eles praticar os esportes. Eles praticam todos os tipos de esporte possíveis. Tá? Agora, ser reconhecido dentro de alguns esportes e alcançar, vencer, né? Alcançar o sucesso não foi fácil e ainda não é fácil. Tá? Então, dificuldade de não ter onde treinar, de treinar e não conseguir competir. Você imagina você levar o seu currículo para a empresa não querer nem olhar o seu currículo. Então se passava por todas as dificuldades que a gente possa imaginar. Muitos clubes, na intenção de diminuir o preconceito, o racismo, colocavam alguns negros nas suas equipes, mas nem deixavam que eles participassem. Eles estavam lá apenas como se fosse uma cota, né? Hoje em dia tem essa questão de cota, mais ou menos como fosse isso. Achando que isso diminuiria a discriminação, o preconceito, o racismo. Mas não diminuía. Eles tratavam o negro sempre com desigualdade. Então isso é um assunto grande, galera. Eu tentei resumir ao máximo o que eu pude, certo? Então eu vou passar aqui para vocês. Eu tentei dividir em 2 temas. Tempos difíceis e tempos de glória. Eu quis dizer o que com isso? O tempo que foi mais complicado para ele e atualmente que é um tempo de glória, onde muitos deles venceram e são exemplos, certo? Então, por exemplo, o futebol, que era um dos esportes que eram regulamentados dentro da sociedade, reconhecido, foi um dos primeiros esportes a aceitar negros, né? Mas isso não quer dizer, século XIX, isso não quer dizer que ele não frequentasse outros esportes. Frequentava tudo que era esporte. Só que o futebol era um esporte mais reconhecido, já mundialmente conhecido. Experiências negras eram, em geral, combatidas, reprimidas e, sobretudo, categoricamente desprezadas. Todo mundo sabe o potencial grande que os negros têm em qualquer esporte que eles estejam, certo? Eu chego a pensar até que eles faziam isso com medo da concorrência, que os negros sempre foram muito bons e são muito bons em qualquer esporte. Olha esse exemplo simples aqui, ó. Em 1853, século XIX, Balbino, um jovem negro de 13 anos, se destacou em uma prova de TUF, TUF é a corrida de cavalos, ganhando 6 provas seguidas, forçando a imprensa a declará-lo como o primeiro jockey do Prado. Prado era a região lá, tirando o futebol do centro da reportagem, ou seja, aquele jornal só reportava sobre futebol e foi obrigado a reportar sobre esse rapaz que ganhou 6 provas seguidas com apenas 13 anos. Então são essas dificuldades que foram sendo enfrentadas ao longo dos anos até serem reconhecidos.
Na educação física não foi diferente, já que a burguesia valorizava a raça branca. Para quem já estudou em outras áreas, sabe que é a eugenia, né? Que é a raça única. Então, ideais eugênicos de raça única e o embranquecimento da raça. Então, também na educação física se sofreu muito essa inclusão. Então, quem já foi meu aluno na parte prática, na parte presencial, sabe o tanto que eu abomino isso. A minha forma de trabalhar é de inclusão. Todos podem participar, todos são iguais para mim. Trato todos com respeito, então todos que já foram meus alunos, que já fizeram aulas práticas comigo, sabem que eu faço isso. Aí coloquei tempos de glória. Eu resumi tempos de glória, isso, em 2. Aqui eu resumi tudo que eu li e coloquei aqui, ó. Não seria possível contar a história do esporte, seja ele qual for, sem colocar em destaque a presença do negro. Ou seja, o negro é destaque em todos os esportes. Então seria impossível contar a história do esporte sem falar de um negro. Também não é possível apontar os 10 maiores atletas de todos os tempos, em qualquer modalidade, sem citá-los, ou seja, os negros, em pelo menos metade dessa lista. Ou seja, se você pegasse qualquer esporte e fosse listar os 10 melhores, no mínimo a metade seriam negros. Então é isso que eu falo, eu escolhi como tempo de glória. Então isso aqui é a prova que todos os negros são importantes, eles estão em todos os esportes e são muito fortes. O que eu concluí? Qual foi minha conclusão? De tudo que eu li, do que eu quero passar para vocês, disso que eu escrevi para vocês como tempos difíceis e tempos de glória. Não houve em tempo algum, mesmo com atletas negros em todos os cantos, com destaques mundiais, uma transformação real dos países em relação à raça. Nós sabemos que a evolução melhorou muito em relação ao racismo, ao preconceito, à discriminação, mas estamos longe de termos aquilo que merecemos ou aquilo que deve ser como correto, né? Até hoje nós temos aí casos gravíssimos. O tema é tão delicado que muitos grandes nomes do esporte, incluindo campeões mundiais e olímpicos, preferem manter o silêncio e não se expor. Então ainda tem essa certa ressalva dentre muitos, né? Apesar de que muitos já se envolvem, né? Fazem parte de protesto, de eventos que motivam a participação dos negros, mas mesmo assim muitos ainda pretendem se calar. A participação dos negros nos esportes minimiza a questão do racismo, mas não diminui esse debate tão importante. Então, quanto mais negros participam dos esportes, minimiza essa questão, mas não diminui em relação a esse debate que tem que haver sempre, certo? Grandes atletas, aí eu coloquei, escolhi 20 atletas, 10 brasileiros e 10 estrangeiros que fizeram a diferença ao longo dos tempos e são exemplos hoje a serem seguidos, atletas que venceram. Então eu coloquei aqui, grandes atletas que venceram tudo e todos para serem exemplos, tá? Então, em vez de ler isso aqui, eu vou mostrar a foto deles, tudo bem? Eu vou mostrar a foto para você reconhecer cada um e a sua história, tudo bem? Então vamos aqui por partes, ó. Primeiro brasileiro, Leônidas da Silva, tá? Oh, desculpa, esse aqui é mais na frente. Ademar Ferreira, primeiro atleta brasileiro a se tornar bicampeão olímpico no atletismo no salto. Então, primeiro atleta brasileiro a se tornar bicampeão olímpico no salto, Ademar Ferreira da Silva. Esse aqui, talvez mais conhecido de todos, Pelé. Pelé, jogador de futebol, participou da sua primeira Copa do Mundo em 58, com 17 anos,
né? Participou de mais 3 Copas, ao total ele participou de 4 Copas, 58, 62, 66 e 70, foi tricampeão mundial, né? Foi eleito o atleta do século, certo? Aida dos Santos, mais uma atleta do atletismo, né, dos saltos. Ela foi a única mulher, a única do atletismo, dentro de toda a delegação do Brasil na Olimpíada de 64 em Tóquio, no Japão. Ela era a única mulher de todos. Tá? Um fato importante é que ela não tinha nem treinador. Aida dos Santos. Aqui, João do Pulo, outro atleta do atletismo, do salto em distância e salto triplo, recordista mundial, medalhista olímpico. O recorde dele, galera, ficou por mais de 20 anos a ser batido. O salto dele em distância. Ficou por, se eu não me engano, quase 30 anos para ser batido. Adilson Rodrigues Maguila, atleta de boxe, foi o único brasileiro campeão mundial de boxe. Robson Caetano, outro atleta do atletismo, corredor de provas rápidas, participou de 4 Olimpíadas. Formiga, jogador de futebol feminino, a única atleta do mundo, entre homens e mulheres, a participar de 7 Olimpíadas. Anderson Silva, o famoso Spider, considerado por muitos o maior atleta de MMA da história. Disputou 10 vezes seguidas o título mundial. Daiane dos Santos, a única atleta feminina de ginástica a ganhar ouro no Campeonato Mundial de Ginástica, né? Ela foi tão bem na sua apresentação que um dos movimentos que ela fez, o duplo twister carpado, se tornou obrigatório a todos os outros atletas a partir daquele momento. Então ela tem um movimento obrigatório a todos que tem o nome dela, chamado dos Santos. E por último, Rafaela da Silva, primeira atleta do judô a ser campeã mundial e campeã olímpica. Agora os 10 atletas estrangeiros. Aqui um dos mais famosos, Jesse Owens. Esse atleta norte-americano, corredor de provas rápidas, ganhou 4 medalhas de ouro numa única Olimpíada na Alemanha em 1936. E ele foi obrigado a subir no pódio de frente ao Hitler, o nazista Adolf Hitler. E teve que ser, de certa forma, cumprimentado por ele. Um negro sendo cumprimentado pelo Hitler. Ganhou 4 provas de medalha de ouro na mesma Olimpíada em 1936. É a Olimpíada de Berlim, na Alemanha. A sua história virou um filme chamado Raça. Aqui, Tommy Smith e John Carlos, na Olimpíada de 68 no México, os dois participaram da prova de 200 metros raso. Tommy Smith foi o primeiro atleta a correr os 200 metros rasos abaixo de 20 segundos. O John Carlos ganhou o bronze, medalha de ouro, medalha de bronze. E os dois, no momento do pódio, em vez de olhar para a bandeira enquanto cantavam o hino, eles levantaram a mão com o punho fechado, em forma de protesto contra os negros. Naquela época, era um movimento chamado Pantera Negras. Aqui, Muhammad Ali, considerado por muitos o maior boxeador de todos os tempos. Aqui, Michael Jordan, atleta de basquete, considerado o símbolo da NBA. Quando se fala de NBA, o basquete norte-americano, é o jogador símbolo, né? É o jogador mais conhecido da NBA, Michael Jordan. Aqui, Tiger Woods, considerado por muitos o maior jogador de golfe do mundo. Usain Bolt, né? O maior velocista da história, ganhou 8 medalhas de ouro em Olimpíadas. Né? O homem, o relâmpago, né?
Aqui Serena Williams, atleta de tênis, jogador de tênis, é atleta entre homens e mulheres que ganhou mais Grand Slam. Grand Slam são os grandes torneios de tênis que tem. São 4 grandes torneios de tênis. Aqui LeBron James, outro atleta do basquete, considerado hoje o sucessor do Michael Jordan, o futuro Michael Jordan. Simone Biles, atleta de ginástica americana, apenas aos 23 anos, é a atleta mais condecorada da história, campeã de tudo que torneio que ela participa. E por último, Lewis Hamilton, o primeiro e único atleta negro a participar da Fórmula 1. Né? É 7 vezes campeão mundial, igualou ao alemão Michael Schumacher, é considerado por muitos imbatível, e agora o Lewis Hamilton tem a mesma quantidade de títulos dele, e por ser novo, tem toda a chance de ultrapassá-lo. Então, galera, vou colocar aqui as páginas. Ficou 4 páginas aqui, galera, mas não é porque é muito assunto, é porque eu aumentei a fonte para poder ficar melhor para vocês verem. Então eu vou parar aqui de uma por uma para vocês baterem o print para copiar, tudo bem? Aí a primeira, a segunda página, a terceira página, a quarta página. Tudo bem, galera? Qualquer dúvida, pesquise para saber um pouco mais de cada atleta. Qualquer dúvida pode me perguntar, estarei à vontade. Um abraço.